Jamais imaginei que 2 décadas de casamento seriam destruídas por causa de uma frase solta dita inocentemente em um jantar com amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de relatos, onde a vida real acontece. Se você aprecia narrativas profundas e reviravoltas da vida, já verifique sua inscrição e deixe aquele apoio no vídeo para que possamos continuar. Agora, vamos mergulhar no relato de hoje. Primeira parte. Recentemente, e de uma forma totalmente acidental, a verdade sobre o passado da minha mulher veio à tona através de uma colega dela, revelando uma infidelidade que estava oculta há 20 anos. Foi o suficiente para eu colocar um ponto final na nossa união. Atualmente, ela está com 44 anos e eu tenho 43. Nossa trajetória juntos soma 2 décadas de matrimônio, mas começou muito antes, quando ainda éramos adolescentes no colégio. Ela estava prestes a se formar e eu estava 1 ano atrás. Nosso vínculo sobreviveu àquela fase complicada onde caminhos se dividem. Ela foi para a universidade e enfrentamos a distância por 2 anos enquanto eu concluía meus estudos e iniciava em uma faculdade local. Com o tempo, consegui transferência para a mesma universidade e cidade que ela. A partir desse reencontro, não nos desgrudamos mais. Fomos morar juntos, construímos nossa rotina e logo após minha graduação, oficializamos a união em uma cerimônia de verão. Até onde eu sabia, nosso casamento era sólido e feliz. Entretanto, dei entrada no divórcio recentemente, ao saber que durante aqueles anos em que estivemos fisicamente longe, ela se envolveu com múltiplos parceiros. Tudo começou logo depois das festas de fim de ano. Recebemos algumas amigas da época de faculdade dela para uma noite agradável em casa. O clima era leve, cheio de nostalgia e risadas. Em certo momento, minha esposa comentou, sem dar muita importância, que nós nos conhecíamos desde a época da escola, mas omitiu o detalhe crucial de que éramos namorados, dizendo apenas que éramos conhecidos. Foi então que uma das antigas colegas de quarto dela interveio, admirada, dizendo como era incrível que tivéssemos nos conhecido tão cedo, passado por toda a loucura da faculdade e ainda assim terminado juntos. Em tom de brincadeira, respondi que não sabia se minha mulher tinha aproveitado a vida de solteira tanto quanto eu naquela época. Nesse momento, a colega começou a narrar um episódio antigo, mas foi cortada bruscamente pela minha esposa, que alegou estar se sentindo indisposta com o assunto. Aquela interrupção repentina acendeu um alerta vermelho na minha mente. Decidi corrigir a narrativa ali mesmo e afirmei: na verdade, nós namoramos durante todo o ensino médio e durante toda a faculdade dela. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa de jantar. O restante da noite foi marcado por uma tensão palpável. Na despedida, uma outra amiga me puxou num canto e aconselhou que eu tivesse uma conversa muito séria com minha mulher sobre o que realmente ocorreu naqueles anos de liberdade. Durante o trajeto de volta, aquela pulga atrás da orelha virou um elefante. Perguntei à minha esposa o que a amiga quis insinuar. Ela tentou desconversar, dizendo que era bobagem. Pressionei por honestidade, mas ela continuou na defensiva, minimizando tudo. Aquilo só confirmou meus medos. Ao chegarmos em casa, fui direto. Disse que iria para a casa do meu irmão até que ela decidisse me contar a verdade nua e crua. Arrumei minhas coisas e saí. No dia seguinte, ela apareceu visivelmente nervosa e acabou confessando. Admitiu que teve casos com vários rapazes durante os 2 primeiros anos da faculdade. A justificativa? A distância e a descrença de que um namoro de escola teria futuro. Aquilo foi como um soco no estômago. Exigi saber a extensão do dano. Com uma mistura de fúria e decepção, ouvi ela confessar que foram pelo menos 10 homens. O pior não foi o número, mas saber que 3 deles foram apresentados a mim como amigos quando eu ia visitá-la nos fins de semana. E um deles, inclusive, ela ainda mantinha contato. Fui inundado por uma tempestade de sentimentos, ódio, tristeza profunda e a certeza da traição. Naquele instante, soube que não havia volta. Comuniquei minha decisão de me divorciar imediatamente. Cumpri minha promessa e logo no segundo dia do ano, iniciei os trâmites legais. O que cimentou minha decisão não foi apenas o ato físico da traição, mas a postura dela de tentar diminuir a gravidade do feito e ignorar minha dor. Não era só sobre sexo, era sobre décadas de mentiras e uma falta de respeito estrutural. A família dela e parte da minha tentaram intervir, pedindo que eu não jogasse fora 20 anos por erros do passado. Diziam que eu deveria perdoar em nome da nossa história. Mas, para mim, trair repetidamente com uma dezena de homens ao longo de 2 anos não é um erro, é um estilo de vida.
O fato de ela ter mantido essas pessoas na nossa vida, sorrindo na minha cara enquanto me apresentava seus amantes como amigos, é um nível de desonra que não tolero. Nossos filhos, já com 17 e 19 anos, são maduros o suficiente para entender. Eles cresceram em um lar amoroso e espero que compreendam que estou saindo para preservar minha dignidade. É angustiante ver quantas pessoas acham que devo engolir anos de falsidade. Dizem que sou irracional, que devo focar nas memórias boas. Mas como? Cada lembrança agora está contaminada. Não consigo olhar para ela sem ver a manipulação. Me pergunto se estou sendo duro demais, mas aí lembro da confissão. Lembro das noites em claro imaginando ela com aqueles homens e depois me beijando sem culpa. Isso quebrou a confiança na base. Não é rancor, é autorrespeito. Algumas fronteiras, quando cruzadas, não permitem retorno. Estou compartilhando isso porque ela e as amigas insistem que é normal traírem relacionamentos à distância e que eu sou o puritano. Senti que estava sofrendo gaslighting e precisava desabafar. Como nosso estado exige um tempo de espera para o divórcio, quis ouvir opiniões imparciais. Percebi que, embora alguns normalizem a traição, a maioria concorda que é errado. Naquela época, nos víamos com frequência. Eu morava a 3 horas dela. Não era um namoro virtual. Os homens que ela me apresentou em festas eram casos dela. Eu fui feito de bobo publicamente sem saber. Um desses homens se casou com uma amiga nossa e continua no nosso círculo social. Conversei com ele após descobrir tudo. Ele jurou que não sabia que ela namorava na época e, em respeito a mim, a bloqueou em tudo agora. As pessoas perguntam como os colegas de quarto dela não sabiam. Simples, nós não ficamos contando nossa história de amor para todo mundo. E como nosso casamento foi discreto no Texas antes de uma festa no leste, muitos detalhes se perderam. Essa lacuna de informação permitiu que ela criasse uma vida dupla perfeita. Eu até consideraria terapia se ela mostrasse arrependimento real, mas a insistência dela em dizer que o que fez é comum foi a gota d'água. Ela só demonstrou algum medo de me perder quando viu os papéis do divórcio, mas logo voltou a dizer que eu estava exagerando. Essa oscilação me faz sentir manipulado. Parece óbvio que foi uma traição massiva, mas ela tenta reescrever a realidade. Não é apenas sobre o passado, é sobre a incapacidade dela de validar meus sentimentos hoje. Estou protegendo minha saúde mental. Não posso ficar com alguém que destrói minha confiança e acha que não fez nada demais. Não farei testes de DNA. Meus filhos são meus filhos, independentemente de biologia. Eu os criei e os amo. Sobre a cultura da época. Há 20 anos, exclusividade era o padrão. Não havia essa onda de relacionamento aberto. Antes de ela ir para a faculdade, tivemos uma conversa séria sobre fidelidade. Ela até brincou que o pai dela me mataria se eu a traísse. Havia uma expectativa clara. Lembro de quando não fui ao meu baile de formatura porque ela não podia ir e ficou com ciúmes de eu ir com uma amiga. Eu deixei de ir para ficar com ela. A fidelidade era esperada e cobrada. Segui o conselho de um amigo e tentei mais uma conversa. Ela revelou um susto de gravidez na época que eu desconhecia. O problema não é o número de homens, é a falta de empatia dela agora. Se houvesse remorso genuíno, talvez houvesse chance. Mas ela só se preocupou com a própria imagem e com as consequências financeiras. Isso me provou que ela não entende a profundidade da ferida que causou. Estamos financeiramente estáveis, então o divórcio será mais sobre logística do que briga por dinheiro. Contratei um advogado e enviei a notificação de separação. Estou morando com meu irmão. O jantar fatídico foi dia 26. Tentei conversar por dias, mas a arrogância dela me empurrou para a decisão final. Ouvindo as amigas dela depois, ficou claro que todas suspeitavam. Minha esposa mentia para elas também, dizendo que tínhamos terminado naquela época. Foi uma teia de mentiras complexa. Na terapia, ela tentou me culpar, dizendo que eu a empurrei para aquelas situações ao visitá-la. Depois, recuou. Ela dizia que, como não eram namoros sérios, não contava como traição. Para mim, isso não importa. O pacto foi quebrado. Recentemente, em terapia, ela começou a mudar o discurso e admitir que errou. Isso ajuda a transformar as brigas em conversas civis, o que é bom para a coparentalidade futura, mas não salva o casamento. Tenho 2 motivos finais para não voltar. Primeiro, há 10 anos, nosso casamento esfriou e ela recusou novidades, mas descobri que ela tentava recriar experiências da faculdade comigo e se sentia culpada. Ou seja, os fantasmas dos amantes dela estavam na nossa cama. Segundo, ela confessou flertes recentes com colegas de trabalho. Isso matou qualquer esperança.
Ela estava disposta a cruzar a linha de novo. Contamos aos filhos. Minha filha de 19 anos perguntou se eu tinha traído. Minha esposa, para seu crédito, assumiu a culpa. Não demos detalhes sórdidos. Quero que meus filhos saibam que podem buscar apoio terapêutico se precisarem. Estamos tentando manter a civilidade. Parece que o divórcio será amigável. Sou grato pelo apoio que recebi online. Minha filha, por ter sofrido com namorados ruins, assumiu inicialmente que a culpa era minha, o homem que saiu de casa. Mas a mãe corrigiu isso. Curiosamente, minha esposa parece pronta para seguir em frente mais rápido do que eu. Acho que ela já está de olho em alguém. Ela mencionou no mediador que ainda somos casados no papel, o que soou irônico vindo dela. Estou fazendo terapia individual para lidar com o luto. Estou me preparando para vê-la com outro, provavelmente aquele colega de trabalho. Em breve terei meu espaço e estarei oficialmente livre até o verão. Atualização final. O divórcio está assinado. Foi tudo muito civilizado. A única questão foi meu filho de 17 anos, que escolheu morar comigo. Minha ex tentou brigar, mas ele deu um ultimato. Ou ela respeitava o tempo dele, ou ele cortaria contato ao fazer 18 anos. Ela cedeu. Eu fiquei com a custódia principal por enquanto, mas incentivo ele a perdoar a mãe com o tempo. Dividimos os bens meio a meio. Ela ficou com a casa, pagando minha parte, e eu fiquei com meu carro e meus instrumentos musicais. Vendi o resto. Estou morando em uma casa nova que adoro. Comprei um carro esportivo, um Lexus, me permitindo um luxo de meia-idade. E surpresa, uma colega de outro setor no trabalho me chamou para sair. Fui honesto que ainda não estou pronto, e ela disse que esperaria. Isso elevou minha autoestima. Continuamos na terapia de casal, mas agora focada no encerramento e na gestão dos filhos. Percebi nessas sessões que ela realmente já estava se envolvendo com outra pessoa assim que o processo começou. Isso confirmou que o amor já tinha acabado. E, sinceramente, não doeu tanto saber disso. É o sinal de que estou curado. Chorei muito nos últimos meses, mais do que na vida toda, mas agora sinto uma paz real. Estou focado em ajudar meu filho com a faculdade e ansioso para, quem sabe, aceitar aquele café com a colega de trabalho daqui a um tempo. A lição que fica é: comunicação é tudo. Se tivéssemos sido honestos lá atrás, teríamos evitado essa dor. Mas descobri uma força em mim que desconhecia. Estou me reconstruindo e pela primeira vez em muito tempo estou bem. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe sua avaliação positiva e verifique sua inscrição. Compartilhe com quem precisa ouvir verdades sobre relacionamentos. Explore nossas playlists para mais relatos que fazem pensar. Obrigado pela companhia e até a próxima.